Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, terça-feira, 8 de outubro de 2024. Estou aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques para comentar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de futebol e regata. Estamos no meio da data FIFA, mas tem reclamação de arbitragem. Lá dos Estados Unidos ou da França, não sei onde é que ele está, o John Textor reclamou bastante da falta de critério dos juízes do futebol brasileiro, comparando o lance que aconteceu lá em Salvador contra o Bahia, no jogo do Flamengo, com aquele que aconteceu, e a gente lembra, não esquece, no jogo contra o Botafogo. Almada se apresentou à seleção argentina e está com moral, né, um jogador que tem um futuro brilhante pela frente e é considerado aí pelos argentinos um possível substituto de Lionel Messi na seleção. Vamos falar também de Savarino, Savarino, que ontem inspirou Joaquim a escrever um texto no Instagram falando que é o 007 Alvinegro. Que história é essa? Eu queria saber disso aí. Mas olha, antes da gente falar sobre esses assuntos, que é o que realmente importa aqui para vocês, deixa eu pedir o que importa aqui para o setor visitante. Não que os assuntos não importam, lógico, é tudo uma coisa, tá tudo junto e misturado, mas isso aqui é muito importante para o canal crescer. Então, vem aqui humildemente pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Estamos quase chegando aos 67.800. Está faltando pouquinho para os 70 mil, mas antes a gente tem que bater os 68. Faltam 60 inscritos para a gente bater 67.800. Então, se gosta do setor visitante, confere aí se você já deixou o like e se já se inscreveu no canal. Tem o clube de membros a partir de R$5 e também peço para vocês ativarem as notificações para saber na hora que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Joaquim Marques, bom dia, como é que você está? Início da data FIFA, nem os jogos da seleção ainda começaram, né? Os jogos das seleções brasileira, argentina, venezuelana, paraguaia, angolana, né, que são as seleções que interessam ao Botafogo, é só a partir de quinta-feira. Então, né, fica meio aquele meme do Pablo Escobar, né? Que fica ali com aquele olhar meio, né, vazio, né, olhando para o nada, só esperando alguma coisa acontecer. É assim que você tá, Joaquim? Bom dia. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. É mais ou menos assim, né? Eu já falei outras vezes aqui. Quando tem data FIFA, a gente fica assim meio bochecha sem Claudinho, né? Deixa eu até colocar aqui o pessoal que não pegou a referência. Aliás, é uma baita série, né? Uma das melhores aí. Não sei se o Joaquim assistiu, Narcos, mas é mais ou menos assim, ó, que o torcedor do Botafogo se sente na data FIFA. O torcedor do Botafogo não, todo torcedor, né, se sente, porque por mais que a gente aprecie a seleção, que a gente Cara, esse goste, meme né? é fantástico, cara. Mas, porra, não se compara a paixão que a gente tem pelos clubes, né? Então, porra, por mais que eu goste da seleção brasileira, cara, eu me sinto meio Pablo Escobar durante esse período. Agora, Joaquim, chegou lá no John Textor o lance do Flamengo, né? O lance em que o árbitro, o mesmo árbitro do jogo contra o Botafogo, não expulsou o De La Cruz. Um absurdo, né? Um dos maiores absurdos. A gente colocou a imagem ontem aqui, mas ainda não tinha essa publicação do John Textor, né? O Textor compartilhou a comparação do lance do Gregory com a não expulsão do De La Cruz e falou: mesmo árbitro, regras diferentes, cartão que tirou o Botafogo da Copa do Brasil de 15 milhões de dólares. John Textor não ficou nada satisfeito com o que aconteceu. O nome do árbitro é Rafael Rodrigo Klein, mais conhecido como Rafael Klein. E assim, eu até ontem, na live que eu fiz à noite com o Medina, o Lele e o Tarso, eu disse que às vezes a gente fica muito ligado no juiz, mas tem que ver qual é que era do VAR também, né? Porque o juiz, o Klein, no campo, ele acho que não deu nem falta, ou se deu o cartão amarelo, mas o VAR que chama para ele revisar. E a partir do momento que o VAR chama, cara, é muito difícil o juiz bancar, porque esses caras têm medo, esses caras são muito inseguros, eles são ruins também, e aí acabam usando essa muleta. Ó, não fui eu dei um amarelo aqui, ou então eu não dei nem falta, mas o VAR me chamou e me convenceu. Né? Também tem isso. Agora, que esse árbitro é ruim, isso já está comprovado, e o John Textor nada satisfeito com a decisão, né, uma decisão injusta contra o Botafogo
E essa daí, não é nem que é similar, essa daí é 30 vezes pior. Isso é uma agressão, claro. Isso daí era para depois o tribunal, né? Ah, não deu vermelho? Então o tribunal se reuniu e vai suspender o De La Cruz por 2, 3 partidas, porque isso é uma agressão, claro, uma cotovelada no rosto do jogador do Bahia, Joaquim. Olha, é um escárnio, né, cara? É bizarro, porque se não bastasse o lance em si, que é absurdo, né? Uma cotovelada que o De La Cruz, jogador do Cis, desfere sobre o seu adversário, que é escandalosa, né? Se não bastasse o lance em si, mas ainda é o mesmo árbitro que expulsou o Gregory no jogo contra o Bahia, que nos custou a eliminação da Copa do Brasil e também 15 milhões de dólares, como disse o John Textor. Olha a cena, cara, que coisa absurda, né, cara? Né? Se não bastasse ser o lance por si só já mostrar o absurdo que é, ainda é o mesmo árbitro. Quer dizer, como que você pode acreditar em isonomia, na lisura da competição? Não dá, o torcedor fica. O torcedor é refém, né? Ele paga, ele compra ingresso, ele paga pay-per-view, ele compra camisa. O torcedor ele só tem uma função, pagar, né? E ele fica refém desse tipo de coisa, porque ele vê o time dele ser eliminado de uma competição, ele vê o clube dele ter um prejuízo de 15 milhões de dólares e fica por isso mesmo, tá tudo certo, né? E não E adianta, se porque reclamar é chorão, né? é chorão, é isso aí. Cara, é realmente muito complicado as coisas que a gente vê aqui no futebol brasileiro. A gente tem que ter cuidado, a gente tem cuidado aqui na hora de comentar, né? A gente também não gosta de ficar embarcando, né, em algumas teorias e tal, mas tem vezes que você fala assim, pô, peraí, né? A gente também aqui não é um bobalhão, não dá para você acreditar que tudo é obra do acaso. Não, o juiz, na verdade, ele não estava olhando naquele momento, né? O VAR, a Para que câmera tem VAR, né? falhou na hora ali. Pô, irmão, isso aí é claro, né? Tem times que contam com a boa vontade e times que contam com a má vontade. Cara, é um absurdo essa escala do árbitro, a CBF trocar o árbitro do jogo do Palmeiras, né? Tirar um cara do Rio de Janeiro e colocar um de Santa Catarina. Por que isso aconteceu, né? Qual que é a desculpa? Você acha que não teve ali alguém nos bastidores? Falou, ó, pô, peraí, vai botar um cara da Federação do Rio, o cara lá do Rubinho pra apitar um jogo aqui em Bragança Paulista do Palmeiras? É assim, tem times que têm mais força, têm mais influência nos bastidores, e os árbitros sabem também, né, Joaquim? Se você erra contra o Corinthians, se você erra contra o Flamengo, se você erra contra o Palmeiras, cara, vai ter ali uma repercussão absurda. Os programas esportivos vão só falar. Imagina um erro contra o Corinthians, o programa do craque Neto no dia seguinte, como é que é, né? Pois Mesma é. coisa quando acontece com o Flamengo, quando acontece. Aí o cara fala, pô, se eu errar para esse time aí, tem uma grande chance de eu pegar uma geladeira, ficar um tempo afastado. E ficando um tempo afastado, o cara deixa de ganhar dinheiro, né? E a gente viu aí o árbitro que foi afastado depois de errar contra o Palmeiras, até hoje não voltou a apitar a Série A. Então, os árbitros entram pressionados com relação a isso também nos jogos, né? Mas a manipulação de resultados não existe, não. Inclusive, as pessoas pensam que manipulação diz respeito só ao que está acontecendo ali no campo, né? Você vê quantos milhões de reais envolve, né? Não só de premiação, mas tudo que um clube investe, né? Para contratar jogador, para pagar salário, né? E aí, num lance como esse, que você vai falar mais o quê, cara? Vai brigar com a imagem. É o mesmo árbitro num jogo do Flamengo, o jogador do Flamengo, De La Cruz, dá um cotovelaço absurdo. No outro, o jogador do Botafogo, que é o Gregory, a mão sequer pega no jogador do Bahia, raspa de leve, e o jogador é expulso do Flamengo, nem não acontece nada. É um deboche, né? Aí depois vão querer o quê? Que o torcedor acredite na isonomia, que o torcedor não desconfie. Inclusive tem isso agora, porque tem uma patrulha. Porque se você desconfia, se você acha que pode haver manipulação e tal, você é quase condenado, né?
É Verdade. isso. É verdade. Bom, vamos falar de coisa boa aqui, ó. Thiago Almada se apresentou na seleção argentina, que colocou umas imagens no Instagram. Olha aí, rapaz. Maneira essa camisa de treino da seleção argentina. Joaquim, compraria? Faria parte de um look modernoso aí da sua parte ou não? Maneira, gostei. Não sei se compraria, mas gostei. Bem legal mesmo. Bom, mas tá aqui o Almada com seus companheiros. Léo Messi foi convocado, né? O Almada publicou ali algumas imagens. E o Almada tá com muita moral lá na Argentina, né? O Almada sempre teve muita moral. O Almada, ele foi revelado pelo Vélez Sarsfield, chegou a jogar a semifinal de Libertadores, né? O Vélez foi eliminado pelo Flamengo, naquela Libertadores que o Flamengo depois acabou enfrentando e ganhando o Atlético Paranaense na final. O Atlético Paranaense com um jogador a menos, tem um jogador expulso ali no primeiro tempo, mas o Almada, ele foi convocado para a Copa do Mundo, chegou a jogar alguns minutos contra a Polônia, se eu não me engano, e assim, é um cara que, para o público em geral, para o público argentino, não estava muito em evidência, porque foi jogar nos Estados Unidos. É até uma opção que causou estranheza assim, no mundo do futebol, principalmente para os nossos hermanos. Né? Falou, pô, esse cara tem bola para jogar na Europa. Até um jornalista que é entrevistado pelo GE fala isso. Mas agora o Almada jogando a Copa Libertadores, sendo importante. E o Joaquim é o tarado dos programas esportivos argentinos e uruguaios. Eu também passei a ser depois que eu descobri e estava vendo os comentários do Botafogo em São Paulo. Os caras estavam elogiando demais o Almada, mas assim, loucura. Aquele pênalti do Almada, pô, o jornalista, meu irmão, quase desmaiou ali. Falou: que isso, cara? Se perdesse, estava fora. Como é que ele bate no ângulo? E aí você vê a reação do jornalista argentino. Foi essa, imagina a nossa no estádio ou assistindo pela televisão. Bizarro mesmo. Mas ele fez o gol. Ele ditou o ritmo do jogo, ele foi muito importante. Nos pênaltis, ele chamou a responsabilidade, e isso conta muito, né, pro argentino que agora tá assistindo. Pô, quem é que vai assistir Atlanta United contra Columbus Crew? Porra, difícil, né, Joaquim? Esse daí só sendo muito tarado. Mas Botafogo e São Paulo eles assistem, Botafogo e Palmeiras eles assistem, Botafogo e Peñarol eles também vão assistir, e é o momento que o Almada tem para voltar a estar ali na boca do povo e ser convocado mais vezes. Eu já falei aqui algumas vezes, não só eu, né? Ah, meu Deus, sou um comentarista genial. Não, mas assim, é comentado por quem acompanha futebol que o Almada é um possível substituto do Messi, né? A gente já comentou isso aqui algumas vezes no setor visitante. E para isso ele precisa estar jogando esses grandes jogos, ele precisa estar em evidência, e aqui no Botafogo ele consegue, né? Sendo uma grande vitrine que é hoje, né? O time que inclusive superou o Real Madrid com convocados para a seleção brasileira, é o número 1, o Botafogo lidera, tem 3 jogadores convocados, o Real tinha 4, caiu para 2, né? Então, assim, hoje é uma grande vitrine, o Almada jogando bem, vai ser chamado para a seleção argentina, é muito legal ver o nosso camisa 23 nos Jogos do Brasileiro e 18 nos Jogos da Libertadores, né, ganhando espaço na seleção e conquistando, né, a confiança do povo argentino. Cara, pô, o Thiago Almada acho que fez uma opção para a carreira dele naquele momento que ele deve ter a consciência de que não foi das melhores, né? Porque realmente ninguém tá nem aí pro campeonato do lado dos Estados Unidos. Mas o cara joga muita bola, né? O cara não tem como o cara ser candidato a substituto do Messi. Não vou nem dizer substituto do Messi, candidato a substituto do Messi. Porque só para o cara ser candidato a ser substituto do Messi, o cara tem que ser muito, muito bom jogador, né? E que bom que a gente tem ele aqui no nosso time. Realmente também faz a diferença no que diz respeito à avaliação dos jornalistas da América do Sul, especialmente da Argentina, né? Porque é uma referência, né? O Thiago Almada no Botafogo. Então acaba que quando surge Botafogo na mídia argentina, eles logo se referem ao Thiago Almada e claro que com um certo, né, receio dos estragos que o Almada pode fazer. E vou mostrar aqui para vocês, depois acompanhe lá no GE, né? É sempre bom você
vocês darem um clique aqui, mas vou pegar a opinião de um jornalista, né? Tem outros aqui que o GE trouxe, não vou ler todas, para vocês clicarem na reportagem, que é bem bacana. Mas aqui, ó, o Lucas Cislag, do jornal Olé, falou o seguinte: a Almada sempre foi uma grande aposta da Argentina, a ida à MLS não foi bem vista pelo público, acreditávamos que ele tinha espaço na Europa, mas assim, o dinheiro deve ter falado muito alto nesse momento, né? Não foi também por qualquer Nem para ele, né? trocado Para o jogar na Major empresário. League. Normalmente quem fica louco com esse dinheiro é o empresário. Aí fala aqui, na teoria achávamos que a ida dele para lá era para ser um caso similar ao de Miguel Almiron, do Newcastle, que jogou no Atlanta antes de dar o salto para a Europa. O que há para se destacar é que sempre teve presença na seleção. Até na Copa do Mundo está bem valorizado pela comissão do técnico do Scaloni. Entendem que ele possui uma série de características que muitos jogadores não possuem. Na Argentina, vem a Almada muito bem. Não lhe custou adaptar ao futebol brasileiro e sua convocação não é nada estranha, tendo em conta que foi referência nos últimos Jogos Olímpicos e que está dentro do processo de Scaloni nos últimos 4 anos. Jogou muita bola nos Jogos Olímpicos, já ficamos até preocupados ali da Argentina avançar um pouco mais, falar, meu Deus do céu, vem logo, Almada. E o Almada veio graças à seleção francesa, e os meninos do Crystal Palace ajudaram muito a eliminar a Argentina. Mas é um Almada, como o jornalista diz, que não é uma presença estranha na seleção, por já ter participado do grupo da Copa do Mundo, por também ter brilhado com a camisa argentina na Copa não, nos Jogos Olímpicos, né? E ele fala aqui sobre a trajetória do Almiron, o Almiron que sai da Major League Soccer e vai direto para o Newcastle, vai acontecer isso. Na verdade, aconteceu isso com o Almada. Ele só está fazendo um pit stop no Botafogo antes de ir para o Lyon, né? Porque o Almada, infelizmente, cara, pelas palavras do John Textor, né, ele se apresenta à equipe francesa no mês de janeiro. Mas quem não se apresenta à equipe francesa e que vai continuar no Botafogo por alguns bons anos é Savarino, Jefferson Savarino, que ontem inspirou o Joaquim a escrever no Instagram, né, Joaquim? O que você falou? Explica aí pra galera. E, aliás, deixa eu já te fazer uma pergunta que eu fiz ontem na live pro Medina. O Medina foi muito bem com a analogia da mesa do bar. O Serginho Santana disse no podcast do GE que o Savarino é o melhor jogador do Brasileirão 2024. Concorda com ele? O que você tem a dizer aí sobre Jefferson Savarino, um dos meus jogadores favoritos do Botafogo? Concordo. O Savarino, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Botafogo. O post que eu fiz no Instagram foi uma brincadeira ali, que eu disse que o Savarino é o nosso 007, nosso agente secreto. Quem quiser pode me adicionar lá, seguir no Instagram. Esse texto vai ser apagado como todos os textos que eu posto lá, porque não gosto que... meu Instagram pessoal, né? Então não quero ficar com a minha timeline lá lotada de coisa de futebol. Eu posto, 2 dias depois apago. A brincadeira que eu fiz é o seguinte, porque o John Textor gastou muitos milhões, né? Inclusive os jornalistas aí, a mídia, aí vem o chororô do Flamengo, fair play financeiro, coisa e tal, por causa da grana, né? Dos altos valores gastos. E, no entanto, o Savarino custou pouco, né? Não foi uma contratação, né, tão cara para os padrões atuais do futebol. É um cara que... Qualquer clube poderia ter contratado o Savarino. Exatamente. O pessoal que fica aí chorando foi incompetente, porque com o dinheiro que o Botafogo gastou com o Savarino, muitos outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro poderiam ter feito essa contratação. No entanto, é um cara tímido, introvertido, discreto, não é um cara midiático, não custou milhões, não é uma estrela, né, do nível de Thiago Almada, de Luiz Henrique, né, pelo menos aos olhos da mídia. Né, não é tão badalado. Que nem esses caras aí do Flamengo, De La Cruz. Exatamente. E o Savarino, ele fica quietinho no canto dele, joga muita bola, dá assistências, faz gol. E essas bolas na trave ali estão virando especialidade. Mas, como você falou, né? Uma bateu na trave e foi para fora, a outra... A próxima vai entrar. O cara joga demais, cara. Joga demais. E ele acaba que não é tão comentado na imprensa, nos programas esportivos. Acho que até os rivais, às vezes, nem lembram dele.
E aí por isso que eu brinquei que ele é o nosso 007, porque ele é discreto, né? Passa despercebido, mas faz um estrago, é letal, né? É mortal, e que bom que a gente pode contar com ele. E aí, esse post no Instagram, eu brinquei dizendo que o Savarino é o 007 alvinegro. 007, o espião. Olha aí, rapaz. Ele já tem 9 participações em gols em 20 jogos no Brasileirão. Desses 20 jogos, ele iniciou 14. Né? Então, assim, é uma boa média. Ele no Botafogo, ele já igualou o número de jogos e o número de participações que ele teve pelo Atlético Mineiro na temporada, acho que de 2021, né? Foi 2021 que ele arrebentou lá. Deixa eu entrar aqui. Não, foi 2020. Né? Aqui, ó, olha só. Cara, ele te entregou, o Savarino, ele já entregou os números, né, que fizeram o Botafogo contratá-lo aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui na tela, ó. O Atlético Mineiro em 2020 e 21, né, fez boas campanhas. Foi um momento ali que eles conseguiram ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, chegaram forte na Libertadores. E em 2020, ele fez 43 jogos, marcou 10 gols e deu 8 assistências. Em 2024, ele já igualou, só que inverteu. Ele tem 10 assistências e 8 gols. Mas é um Savarino jogando até numa posição diferente. A gente tinha essa imagem do Savarino jogando mais pela beirada do campo. O Savarino com o Arthur Jorge tem jogado mais centralizado. Tem sido um verdadeiro camisa 10, né, do Botafogo. Jogador mais cerebral do que um jogador de mais presença na área, só que ele também tem uma finalização absurda. Então, quando você pega os números, né, você vai fazer uma contratação, você pega assim, pô, esse cara aqui me entrega 18 participações em gols numa temporada. E é uma média que ele consegue manter, e ele trouxe exatamente os mesmos números com o Atlético que ele trouxe com o Atlético Mineiro, só que aqui ele ainda vai jogar mais partidas. Espero que ele jogue pelo menos aí mais uns 10 jogos e pode aumentar em muito mais essa estatística dele, né? Vai aumentar o número de jogos também, nesse momento tá igual com o que ele trouxe no Galo, mas a tendência é que ele consiga aí, como diriam os americanos, né, double digits, né, dígitos duplos em gols e em assistências. Porra, não é qualquer jogador que te entrega isso numa temporada, mais de 10 assistências e de 10 gols. Eu não tenho dúvida que ele vai conseguir aí mais 2 golzinhos até o final da temporada, Joaquim. Não, com certeza, cara. Ele joga demais. É um cara que, assim, não é o goleador, mas faz gol. Ele não é para ser o cara específico da função da criação do time, que em tese seria o Thiago Almada, mas ele cria muito. Então, assim, é um jogador muito importante e por isso fiz a brincadeira do 007, que é um cara discreto, não é midiático, as pessoas... Que continue assim, né? Que esqueçam do Savarino, se preocupem muito com o Luiz Henrique, com o Thiago Almada, esqueçam do Savarino, que ele vai lá e carimba mais umas vitórias e traga uma taça pra gente. E esses números que a gente vê aqui, ó, desde 2018, mostram a regularidade do Savarino. É aquele cara que te entrega, você pagou ali um valor nele e ele vai te entregar exatamente, ou até mais do que você tá pagando. Baita contratação, Jefferson Savarino, bola dentro da diretoria do Botafogo. Rapaziada, finalizamos a nossa resenha. Deixa eu colocar aqui o recado da Parimat, parceira do setor visitante. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimat? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimat oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimat oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimat usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, pessoal. Encerrando aqui com uma homenagem ao Didi, o Botafogo acabou de postar. Hoje, um dos maiores jogadores de todos os tempos, melhor do mundo em 58. E gente, olha, eu assisti os jogos de 58 e fiquei abismado com o Didi. Se você pega aquela final de 58 contra a Suécia, você vai ver assim, meu irmão, esse maluco aqui, ele tá uns 20 anos na frente dessa turma que tá jogando bola, assim. Era um absurdo. E hoje
ele estaria completando 96 anos, um imenso orgulho para o futebol brasileiro, ídolo do Botafogo, Didi, folha seca, tá olhando pela gente lá em cima. Foi um dos jogadores que eu rezei, tá? Quando a torcida do São Paulo começou a olê, Tele. Eu falei, meu Deus, Didi, Garrincha, Nilton Santos, ajuda a gente aqui. E eles ajudaram. Tamo junto, Joaquim, um grande abraço, valeu! Valeu, abraço.